Senhoras, senhores, uma boa noite a todos. 3 de novembro de 1999, Sala 5, Morumbi Shopping. Mateus da Costa Moreira, estudante de medicina, entra com uma submetralhadora no cinema, às 21 horas, mata 3 pessoas e fere outras 20. Caso Pessigini, em São Paulo, o menino chega, ele mata o seu pai, depois ele mata a sua mãe, 13 anos. Numa casa praticamente ao lado, ele vai, mata sua avó e mata sua tia. Ele dorme em casa, acorda, pega o carro da família, vai para a escola, assiste a aula normalmente, volta para casa meio-dia e aí ele se suicida. Jorge Fará, em 2003, que matou a sua amante e esquartejou-a. Depois ele se entregou. Poderíamos falar dos casos Nardoni, casos aqui da nossa cidade mesmo. Caso Bernardo, um dos casos bem recentes no Rio Grande do Sul, em 3 Passos, onde a madrasta com sua amiga pega um menino de apenas 11 anos, Bernardo, levam para uma estrada, aplicam uma injeção letal, depois com alguns produtos tóxicos, como ureia e outros produtos, tentam colocar no menino para que se dissolvesse rápido e enterram o menino. Por que colocamos esses casos? Porque são casos de comoção nacional, casos que todos conhecemos, mas eles têm uma particularidade, não só a maldade, mas até o dia em que aquelas pessoas realmente estavam e não tinham sido presas, todo mundo considerava aquelas pessoas normais. Elas eram normais. O rapaz que matou no cinema, os amigos falam que ele era uma pessoa, muitas vezes introvertida, mas para os amigos ele era uma pessoa boa. Todos esses casos, em todos os casos, alguém vai dizer, mas aquele homem, ele é um psicopata. Mas até ontem ele era um médico muito bom. Ninguém poderia falar nada dele. Será que essa psicopatia não pode nos atingir de um dia para o outro? Kardec nos faz um chamamento muito sério. Que nós que somos realmente espíritas, não estamos dando bola para o que está acontecendo no dia a dia. É como se nós estivéssemos nos acomodando. Nós acordamos cedo, tomamos café, vamos ao nosso trabalho, vamos aos centros espíritas, igrejas, templos, como quem toma um café ou como quem troca de roupa. A gente vai realmente por um condicionamento familiar. Eu vou porque eu me sinto bem lá, mas não para vivenciar realmente os postulados. E a gente começa a perceber um número que não corresponde com a realidade, porque a gente vê que vai aumentando o seu número de centros espíritas, aumenta o número de igreja, aumenta o número de templos, e o que a gente vê? Que o ser humano cada vez está mais doente. Tem mais prostituição, mais drogados, mais viciados, pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos se entrematando. Parece que a conta não fecha. Está aumentando o número de centros espíritas. E muitos centros espíritas as pessoas brigam. Brigam e a pessoa funda outro centro. Porque o guia vai com ela vai levando, porque o guia gosta geralmente mais dela, leva o guia junto. Como quem troca de calça. Mas viver os postulados é difícil. É difícil. O cristianismo começa a aumentar em quantidade e começa a diminuir em qualidade de cristãos. E aí Kardec nos dá uma dica maravilhosa, que começa no Livro dos Espíritos, falando-nos sobre os espíritos e as classes. Por que ele faz um chamamento? A gente pega e vê para quem realmente lê, eu trouxe como exemplo hoje a Revista Espírita. O tema que a gente escolheu está aqui na Revista Espírita, que se chama Os Processos de Morzine.
O tema que está aqui é de 1862, mas existem outros 3 temas relacionados aos processos de Morzine, onde Kardec nos dá as causas, os efeitos, o porquê aconteceu aquilo em Morzine. Morzine é uma cidade da Alta Savoia, hoje pertence à França, quase encostado lá com a Suíça. Uma cidade de apenas 2.000 habitantes para a época, 1860. Mas desses 2.000 habitantes, 200 de uma hora para outra, ou seja, 10%, começaram a ficar, como eles diziam, doentes, loucos, pessoas esquizofrênicas, do nada, pessoas que falavam em línguas. Tudo isso aconteceu em Morzine. E Kardec nos dá esse efeito. E Kardec nos faz um comparativo muito legal. Ele diz assim, mas de uma hora para outra isso aconteceu? Nos representa quando Jesus entrou em Jerusalém. As pessoas que gritavam Rei, Salvador, essas mesmas pessoas, 2 dias depois, estavam pedindo para soltar Barrabás e crucificá-lo. O que aconteceu com aquelas mentes em 2 dias? Então Kardec nos fala dessas obsessões coletivas e o que acontece. E aonde o ser humano começa a relaxar. E aí Kardec começa aqui, falar para nós dos espíritos, as classes dos espíritos. E o nosso mundo, ele classifica-se principalmente na primeira classe, que são os espíritos imperfeitos. A divisão das 3 classes ela é bem rápida. Os imperfeitos, o lado material sobrepõe-se ao espiritual. O mediano, já o espiritual sobrepõe-se ao material. E nos puros não existe matéria, só espírito. E o chamamento vem aqui, pessoal, onde a gente deve prestar atenção no dia a dia. Porque os imperfeitos, eles têm a intuição de Deus, mas eles não compreendem. E aqui eles falam assim, ó, eles veem a felicidade dos outros, eles veem a felicidade dos bons, e isso para eles é um tormento. Isso para eles é um tormento. Tem a piada do polaco que o pessoal conta, que é assim, o polaco estava andando, pode ser o italiano, o gringo, não é porque eu não tenho preconceito não, mas a piada é assim. Então o polaco estava andando, ele achou uma lâmpada. E esfregou a lâmpada, mas sai um gênio. E o gênio fala assim, vou te conceder apenas um pedido, um desejo. Só que assim, o que você pedir, o teu vizinho vai ganhar em dobro. E aí ele pede, então me fura um olho. Por quê? Porque a felicidade dos outros me incomoda. Então, se o teu vizinho comprar uma BMW ou fizer uma casa maravilhosa e você olhar ele com aqueles olhos de inveja ou um pouquinho de ciúmes, a gente já começa a ficar naquela primeira classe. Ciúmes, inveja, orgulho. E quando a gente entra na segunda classe, que é a classe mediana, que é a predominância do espírito sobre a matéria, olha o que ele nos diz. Vale a pena a leitura de todas as qualidades e todos os defeitos. Ele diz assim, ó, quando encarnados são bons, benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos, nem pelo orgulho, nem pelo egoísmo e nem pela ambição. Não sentem ódio, não sentem rancor, inveja ou ciúmes e fazem o bem pelo bem. Essas classes, elas não são absolutas. Alguns espíritos, então, estão nesse intermédio. Alguns já estão melhores, outros já estão... Daí Kardec fala assim, nos imperfeitos, alguns não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Automaticamente eles estão fazendo o mal. Porque a culpa do mal está predominando no mundo, Kardec faz esse chamamento. Não é pelo mal, mas é porque os bons não fazem nada. Os bons, muitas vezes, são calmos, são quietos, e o mal trabalha. Então, muita da culpa do mal na nossa terra aqui é pela culpa dos bons, que não se mexem, não fazem nada. Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas é dessa maneira. Nem vamos dar bola porque o outro fez. A gente vai deixando sempre para outro dia. E essa qualidade de imperfeito, porque é uma qualidade, porque o nosso mundo está aqui, ó. A gente não consegue sair daqui há muitos séculos. Por que a gente se considera imperfeito? No livro Céu e Inferno,
tem uma parte do livro que é o Código Penal da Vida Futura. É uma espécie de código. No artigo 2º ele diz assim, ó, as nossas imperfeições são privações de gozo. As nossas imperfeições nos trazem privações de gozo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O amor de Deus, ele é infinito e ele é incondicional. Ele é infinito e ele é incondicional. Deus não ama tão mais o anjo e tão menos o bandido. Ele ama da mesma maneira, porque o amor dele é incondicional. Não existe ninguém que ame mais vocês do que Deus. Não é teu pai, não é teu irmão, não é a tua esposa ou teu marido. Quem ama mais vocês é Deus. E aí vem a pergunta. Vocês se sentem tão amados assim? As nossas imperfeições são causas de privações de gozo. Nós não conseguimos absorver esse amor de Deus, porque nós não nos sentimos tão amados assim. E Kardec dá um exemplo lá no livro Céu e Inferno. Figuremos 2 pessoas que vão assistir uma orquestra. Um crocodilo como eu não entende nada de música. O ouvido é grosso, não consigo distinguir nem um violão de um violoncelo. E outro conhece de música, conhece de sinfonia. Um está dizendo assim, palestra que não acaba. Está impaciente, não consegue aproveitar a música. E outro está sentindo um verdadeiro deleite. Está amando aquela música. É essa a diferença. Nós não conseguimos sentir esse amor de Deus por causa das nossas imperfeições. Então aqui vem o chamamento de Kardec. Como nós estamos nesse mundo de regeneração, está na hora de haver essa mudança. Está na hora de haver essa mudança. Essa mudança já começou lá na Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então Kardec nos faz um chamamento muito sério em cima disso. É que nós não vamos dando bola para nossas imperfeições. Pode ser que a minha imperfeição seja eu não conseguir falar a verdade. Pode ser que a minha imperfeição seja contar uma mentirinha todo dia. De mentirinha e mentirinha e mentirinha. Pode ser essa a minha imperfeição? Pode ser que a minha imperfeição seja falar mal dos outros? Ou desejar mal para os outros? Só que nós não podemos esquecer que dessas pequenas mentirinhas, essas pequenas brechas morais, vão abrindo brechas um pouquinho maiores para que as obsessões nos atinjam. Então esse é o cuidado que devemos ter. Porque nessa classe de imperfeitos, não é muito bom andar com anjo. Espíritos imperfeitos como nós, não é muito bom andar com anjo. Por quê? Porque você está num jantar de família. Está todo mundo reunido, cunhado, cocunhado, está todo mundo ali. Aí a cunhada lhe fala uma coisa e atravessa uma conversa tua. Aí você diz assim para tua esposa, eu vou colocar ela no lugar dela. E aí o anjo está aqui do lado e diz assim, calma meu irmão, ela é muito mais sofredora do que você. Acalme o teu coração, deixa ela falar, escuta, aí você fica quieto. Isso foi num dia com o anjo. No segundo dia você pega o carro de manhã cedo e sai andar. Na primeira esquina o cara te fecha. Quando você vai falar alguma coisa, o anjo diz assim, calma meu amigo. É um irmão perturbado, acabou de perder o emprego, está procurando suicídio, acalma o teu coração. E assim você fica com o anjo. Um mês depois você devolve o anjo. Você devolve o anjo. Porque você diz assim, Senhor, me coloque em um lugar onde as pessoas... Porque se o céu for tão silencioso, eu ainda não estou acostumado com esse silêncio. Quando a gente vê no nosso lar, quando o André Luiz chega, né, que ele está com fome, né, ele está perturbado por causa daquilo, e eles falam que vão dar um caldo reconfortante para ele. Quer dizer que se vão dar um caldo reconfortante, é porque ele estava desesperado. Ele estava desesperado. Então, é isso que a espiritualidade vem nos abrir os olhos. Para as nossas imperfeições. Que nós não vamos... E aí, a espiritualidade nos conta bem assim, ó, que todos nascemos
livre, leve e solto. Como se fôssemos um balão. Um balão. Livre, leve e solto. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai começando a guardar mágoas, rancor, ódio, inveja, orgulho. E a gente começa a ficar pesado. Aí chega um momento que a gente fala assim, Senhor, eu não consigo mais viver sem mágoa. Eu não consigo mais viver sem mágoa. E a gente fica pesado. Por quê? Porque a gente se acostuma a viver com as mágoas. E a gente não consegue libertar. Porque as mensagens boas, elas chegam no nosso ouvido. As más, muito mais, porque a gente abre campo para as más. Mas as boas também chegam. Nós não prestamos atenção. Perdoe teu inimigo. Eu não vou perdoar. Da onde? Eu? Me sujeitar a isso? Eu não. A gente recebe as mensagens boas. Só a gente não. Sempre está lutando por isso. Então, pegando do livro Revista Espírita, Os Processos de Morzina, fiz um resumo. E Kardec diz assim para nós. Assim os mundos visível e invisível se interpenetram e se alternam incessantemente. Se assim nós podemos exprimir, e se alimentam mutuamente, ou melhor dizendo, na realidade, esses dois mundos não constituem senão um só, em dois estados diferentes. É o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Estão aqui, unidos, juntos, encarnados agindo em cima de desencarnados, encarnados em cima de encarnados. Aí existem vários fatores. Tolos são aqueles que colocam uma ferradura atrás da porta para espantar espírito. Ou um galho de arruda atrás da orelha. Ah, eu faço isso porque afasta espírito. Eles gargalham de nós. Além de ser bobo, é espírita. Ainda não entendeu? Ah, mas eu vou vestir uma roupa branca porque fecha o corpo. Abre mais. Não existe cor que amedronte espírito. Não existe cor. O pessoal sempre pergunta, vocês são da mesa branca? Eu digo, tem branca, tem vermelha, tem amarela, porque cria-se algumas qualidades, né? E eu conto assim, o pessoal, mas como que é centro espírita? Fala, tem cortina preta, tem vela vermelha, porque o pessoal não entende. O pessoal acha que centro espírita é casa diferenciada dos nossos primos. Ainda vamos ser irmãos, mas são primos. Então a história de mesa branca, isso aí que são o quê? São características que as pessoas dão para os espíritas, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, mas eu vou tomar um banho de erva que afasta espírito. Você vai ficar fedendo. Aquele espírito que não gosta de erva, daquele cheiro daquela erva, ele vai ficar um pouquinho longe de você, mas automaticamente você vai suando no dia a dia e eles chegam novamente. Tem um amigo nosso, que é um amigo nosso de futebol, agora nós apelidamos ele de churrasco. Ele tem o costume de dar uma saidinha à noite, chega tarde, gosta de tomar a cervejinha dele. E ele chegou esse tempo atrás em casa, quando ele foi deitar na cama, a mulher já dormindo em outro quarto, ele percebeu que tinha alguma coisa pinicando na cama. Ele acendeu a luz, ele falou, o que é isso? Era sal grosso. Aí a mulher dele falou, o que é isso? Não, isso aí é para tirar suas energias ruins. Não tira nada, gente. Não tira nada. Só tem uma coisa que nos atrai e afasta espírito. É a nossa vida mental. Como é que está a tua vida mental? Ela está boa? Ela está sadia? É só isso. É níveis de energia. Níveis de energia. Se você está em 90.2 e o outro está em 90.2, trocas. Trocas. Mas se você está um pouquinho mais elevado, não consegue ter essa troca. Antes eu fechava a porta da minha casa se eu não quisesse que uma pessoa entrasse. Eu fechava a porta da minha casa. E se a pessoa insistisse, eu chamava a polícia. Mas o espírito desencarnado, entre aspas, ele tem um pouquinho de mais poder. Ele entra na minha casa, quer sim ou quer não. E se eu chamar a polícia, ele influencia na mente do policial. A única coisa que vai afastar o espírito da nossa casa é a nossa vivência mental.
Qual que é a tua vivência na tua casa? Qual é o ambiente da tua casa? Ela está boa? O marido chega em casa, joga a panela, chuta a panela, pisa nos cachorros. Como é que está a vivência em casa? É essa vivência que vai permitir isso. Se nós desencarnamos e estamos bem, nós vamos continuar bem. Se nós estamos mal e desencarnamos, vamos ficar mal. Porque o costume do pessoal falar, quem morre vai para o céu, quem morre vai para o purgatório, quem morre vai para o quinto dos infernos. É isso que o pessoal fala. Quem morre, pessoal, fica aqui. Quem morre, está aqui. E se morreu bem, ele fica bem. Tem uns que até antes de morrer, se desse, a gente dava até uma maracujina, para dar uma acalmadinha ali depois. Mas eles voltam. Sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a maioria dos espíritos que o povoam, quer no estado errante, quer como encarnados, devem se compor de espíritos imperfeitos, que fazem mais mal que bem, daí a predominância do mal na Terra. A Terra é como se fosse uma cadeia, como se fosse uma FEBEM. As pessoas vão sendo colocadas lá, mas se não tiver ninguém que entre lá dentro daquela cadeia e passe uma mensagem boa, o que acontece lá dentro? As pessoas vão trocando ideias entre elas. Você roubava assim? Eu roubava de um jeito muito melhor. Aí a gente escuta que as cadeias são universidades do crime. O cara entra lá, ladrão de galinha, e sai sequestrando o avião. Por quê? Trocas. Se não entrar ninguém lá para mudar esse clima, o que vai acontecer lá dentro? É uma escola do mal. E essa escola, para quem trabalha no comércio, para quem está no dia a dia, sabe que isso aqui acontece no dia a dia. Essas trocas acontecem no dia a dia. Nós não prestamos atenção. Você não tem amante, não? Você só vive com a tua mulher? Eu, se fosse você, eu largava aquela bruxa, trocava por duas. Quer um atestado médico? Eu consigo um para você. Se precisar faltar 2 dias no serviço, eu consigo. Eu tenho uma amiga lá dentro do posto de saúde que ela me consegue um atestado médico. São essas trocas. Quando a gente dá um exemplo de cadeia de FEBEM, é isso que a gente está falando. Um está ensinando como mentir melhor, como passar a perna no outro. É isso que a gente vai trocando no dia a dia. É isso que a gente troca. As nossas leis, como são feitas por seres imperfeitos, constitui que as nossas leis são o quê? Imperfeitas. Aí a gente vê aquela mulher que foi estuprada. A nossa lei diz o quê? Que se ela foi estuprada, ela vai e faz o aborto. É isso que a nossa lei faz, como em tantos outros países. Só que se nós estamos julgando o processo e a culpa, o estuprador, quando ele fez o pecado dele, porque ai de quem promover o pecado. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. É isso que a gente prega e fala. Mas se nós estamos julgando o estuprador, ele, ao abusar da sua sensualidade, ele gerou vida. E ela, para se dizer digna de sangue, ela vai e mata a criança. Se nós estamos olhando o pecado em si, quem é pior? De que ponto de vista nós estamos olhando? Porque ela matou. Ele não matou-a. Ele violou a sexualidade dela, mas ele não matou. Quem será que é pior? Será que aos olhos da espiritualidade, como que a espiritualidade está vendo isso? São os pontos de vista. É que nem eu olhar Cristo. Eu posso olhar ele como Nazareno, eu posso olhar ele como um governador espiritual. É um ponto de vista totalmente diferente. E aí o que acontece com as mulheres que fazem o aborto e matam as crianças? Porque a vizinha fala, aborte, mate. E ela vai lá e faz.
E aí, aqueles amiguinhos espirituais começam a soprar nos seus ouvidos. Viu? Só uma loba mata os filhos. Você não sente culpa? Só uma serpente devora os filhos. E aí eles começam a soprar. E as pessoas muitas vezes vão, com aquele complexo de culpa, vão e se matam. É que nem Judas. Judas, depois que fez toda a besteira, que ele vai com suas moedas e joga para o sumo sacerdote, tomem suas moedas. O que o sumo sacerdote lhe diz? Isso é lá contigo. Isso é lá contigo. E qual que foi a solução que Judas achava que era melhor? Procurou uma árvore e uma corda. Isso é lá contigo. Aqueles segredos mais inconfessáveis um dia vão ser colocados à frente de cada um. Não tem quem não vai responder. O tribunal do outro lado, ele não é um tribunal igual ao nosso aqui, que a gente vê juiz, promotor. Não é um tribunal onde Deus aponta dedos. É o tribunal da consciência. Se você andava com aqueles amigos do mal, ou com aquelas amigas fofoqueiras, é essa galera que vai ficar junto no tribunal. É níveis de consciência. É consciência. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. É essa consciência. O tribunal nosso é o da consciência. É preciso, pois, apresentar-se o mundo invisível como formando uma população inumerável, compacta, por assim dizer, que envolve a Terra e se agita no espaço. A espiritualidade nos fala que o nosso planeta hoje, em torno de 7 bilhões e meio, esse número aumenta de 3 a 4 vezes. Então vamos falar entre 20 e 30 bilhões de pessoas aqui em volta. É muita gente soprando. É muita gente soprando. E a gente não percebe, mas quando a gente fala em Jesus Cristo, não vem uma emoção? A gente não consegue sentir uma emoção? Mas lembrem que dessa galera imperfeita que está em volta da Terra, quando nós ainda falamos o nome Jesus Cristo, esse nome ainda perturba muita gente. Porque muitos morreram em seu nome. Muitos morreram perseguidos, as próprias cruzadas e vice-versa. Então o nome de Jesus Cristo ainda causa um probleminha de energia aqui no nosso planeta. O nome de Jesus Cristo. Por isso que o nosso planeta ainda é classificado como esse planeta de seres imperfeitos. Está vindo aí, está chegando, a espiritualidade está nos falando dessa transição. Isso vai acontecer. Então está na hora dos espíritas acordarem, começarem a realmente vivenciar o que é ser cristão. No dia a dia, começa em casa. Começa em casa. Eu acredito que as coisas vão mudar. Eu acredito que a própria política que a gente vê no país, ela vai mudar. Porque uma época até a gente aceitava um pouquinho mais as coisas, hoje já não está descendo mais. Então as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, as pessoas estão abrindo mais os braços e dando as mãos. Porque a gente não aceita mais enxergar certas coisas. É muita gente soprando. É muita gente soprando. Negatividade. Ah, foi Jesus que me mandou destruir as torres gêmeas. Só se for Jesus da Silva. O Jesus de Nazaré, esse não manda destruir torre gêmea. E a gente pega na obra espírita uma literatura horrível. Horrível. Porque as pessoas vêm e falam, ah, você já leu aquele livro Os Tamboretes de Angola? Eu digo, não li ainda. Porque as pessoas leem tanta besteira, e as pessoas muitas vezes vêm perguntar. Deus se diz, não, mas esse livro é espírita realmente? E as pessoas confundem tudo. Porque é muita gente soprando. É muita gente. Eu recebi um livro, e até eu mostro, trouxe como exemplo. A pessoa me deu porque ela, Marcelo, eu sei que você é espírita, e tem um livro que é um dos mais vendidos hoje, em Curitiba. Cartas de Cristo. Cartas de Cristo.
aqui está dizendo que Cristo escreveu essas cartas. Eu falei, beleza. Eu comecei a olhar. Não tem autor, porque o autor não se identifica. Ele diz que ele não pode se identificar. Daí eu falei assim, bom, mas se é de Cristo, deve ter muita coisa boa. E eu comecei a ler o que Cristo escreveu. E aí eu cheguei numa parte aqui que eu já parei. Falei, opa, fiquei um pouco receoso com esse Cristo. Olha o que Cristo escreve uma hora aqui. O que mais fortemente eu detestei e combati, então Jesus está combatendo, foi a miséria, a doença, a pobreza que via ao meu redor. Mas se ao mesmo tempo ele dizia que cada um é dado de acordo com as suas obras, por que ele está combatendo a miséria? E aí ele fala assim, isso me enfureceu. Imagina Jesus. E me tornei apaixonado, e ainda com vícios. E zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras, famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus. Aqui eu já comecei a desconfiar, mas quando chegou no batismo, aí eu me assustei um pouquinho com o Cristo. Então ele está lá no Rio Jordão, né, com João, e ele diz assim, um grande fluxo brilhante de felicidade levou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando sem saber onde estava indo. Jesus não sabia onde ele estava indo. Continuei e sem me dar conta, eu entrei no deserto. E aí ele fala assim, por favor, observe, minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza. Jesus se limpando de minha consciência humana. Velhas atitudes, imagine Jesus com velhas atitudes. Crença, Jesus com crença. E preconceitos foram dissolvidos de mim. Imagine Jesus com preconceito. Aqui eu já nem continuei mais. São 15 cartas, eu parei na primeira. Por quê? Porque tem pessoas que leem isso e acham maravilhoso. Mas eu tenho um livro que Cristo escreveu. Mas eu recebi uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá. E aí Kardec faz aquele alerta, quando ele pergunta para os espíritos, como que eu sei se a mensagem ela é boa ou é má? Como é que eu sei que a mensagem que vem é de um bom espírito ou de um mau espírito? E os espíritos respondem, se aquela mensagem te traz paz no coração, não te traz nenhum tipo de perturbação, é claro que é uma boa mensagem. O que essa mensagem te traz? Se é coisa boa, não interessa se é a Madre Teresa de Calcutá. Pode ser que seja da legião dela. Alguém está colocando alguma coisa boa. O problema é que espírita tem um probleminha sério. Tudo nós temos que provar. Né? Se a gente recebe uma mensagem lá de Bezerra, tem que provar que é de Bezerra. Tem que provar que é de Irmã Sheila. Nós temos que provar. Alguém provou as aparições das Virgens Maria, Fátima, Lourdes? A gente vê na história. A própria Bernadette de Subiru, quando andava pelo rio, que perde o sapato e aquela mulher lhe alcança o sapato. E ela diz, mas quem é você? Eu sou Maria, mãe de Jesus. Você vê, ela vai à cidade, chama sua família, parentes, delegado, prefeito, e ela está vendo Maria, mas ninguém vê. Mas ela vê. Hoje esse local é conhecido como o lugar onde a Nossa Senhora de Lourdes apareceu. Ela via, mas ninguém via. Mas se alguém falar, se algum espírito aqui falar que viu algo, tem que ter prova científica. Tem que ter prova científica. Então nós temos esse problema ainda. Porque também erramos no passado. Quem via as materializações, quando Chico participava, quando tinha as materializações, se a gente for na internet, no Google, a gente vê Irmã Sheila, Josefa, né, o Zé Grosso. Só que daí depois teve uma badernação. Muitos espíritas começaram a ir para um lado, pedindo dinheiro, fazendo, pessoas trajando roupas atrás de cortinas. Aí começou o quê? A mistificação. Começou a mistificação. E quem que parou com a brincadeira? Emmanuel. Emmanuel um dia se materializa dentro do centro de Uberaba, vestido de Públio Lentulhos, com todos os espíritos reunidos. Irmã Sheila, Josefa, toda a turma.
E ele fala bem assim, ó, agora parou. E parou. Nunca mais teve materialização no Brasil. As últimas ainda que existiam foram na Índia com o Sai Baba. Foram as últimas. Alguém vê falar de materialização? Não vê mais. Tinham espíritos maravilhosos, seres maravilhosos ali. O próprio Peixotinho. As pessoas que tinham úlcera iam até Peixotinho para ser curada de úlcera e de asma. Porque ele era o cara que mais curava a asma das pessoas. Só que ele era o cara mais asmático que existia. Então ele dizia assim, meu Deus, quando começava a me atacar a asma, ele tinha que sair, porque se as pessoas que foram curadas por ele vissem que ele tinha asma, a asma ia voltar. E ele não entendia até o porquê. Por que ele tinha asma? E aí ele começou a tomar remédio para asma. E adivinha o que atacou? A úlcera. E aí ele pergunta para o espírito guia dele, e aí espírito, o que devo tomar? Remédio para úlcera ou para asma? E o espírito falou, toma remédio para úlcera, porque a tua asma, ela é kármica, é de outras reencarnações. Você não vai conseguir eliminar ela, não agora nesse plano. E ele não entendia, mas por que ele tinha aquilo? Aí o espírito deixa uma carta. Aí o espírito deixa uma carta para ele. Quando ele acorda, ele viu que tinha uma carta e uma história. Essa história era mais ou menos assim. Existia uma legião de navios que faziam na época o trajeto das Américas para a África. E tinha um rapaz que cuidava de um desses navios. Então, quando um escravo se rebelava, ele era o responsável para fazer as melhores e maiores maldades. Então, eles levavam animais junto nos navios, por quê? A travessia demorava 40, 50, 60 dias. Então, eles levavam animais para quê? No cabo dos dias, eles iam matando esses animais para se alimentar. E quando um escravo se rebelava, então, pensem vocês uma vaca lá dentro daquele navio. Eles matavam a vaca e guardavam aquele couro úmido. Então, o escravo se rebelava, então eles colocavam aquele couro de vaca lá em cima, na madeira quente, naquele sol quente, no meio do mar. Eles colocavam o escravo dentro daquele couro de vaca e amarravam e costuravam a pessoa dentro daquilo. O sol ia apertando, ia secando e enrijecendo e a pessoa morria por falta de ar. Paga com calma, Peixotinho. Você era um desses rapazes. Então Peixotinho entendeu qual era o problema dele. Então, muitos dos nossos problemas que temos hoje, não só de reencarnações ou de espíritos, são amigos que a gente vem trazendo junto, que ainda não entenderam e querem se vingar. E a gente está com a galera aí do nosso lado. Nós só não percebemos. É uma espécie de atmosfera moral, da qual os espíritos encarnados ocupam a parte inferior, onde se agitam como num vaso. Ora, do mesmo modo que o ar das partes baixas é pesado e insalubre, esse ar moral é também prejudicial, porque corrompido pelos miasmas dos espíritos impuros. Para resistir a isso, são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. E aqui vem a virtude, resistir. Porque nós estamos aqui nesse campo malsão. Se nós não buscamos nenhuma proteção, a gente está aberto a isso. A gente está aberto a isso. Porque ele fala como se nós estivéssemos num vaso. Como se nós estivéssemos... Se eu começar a me alegrar muito, de repente vai me dar um AVC. Porque eu estou envasado, eu estou no corpo, eu não consigo... Se eu quiser viajar para São Paulo como espírito, em 1 segundo eu estou lá. Porque eu viajo como pensamento. No meu corpo não, tem que pegar um carro, ir até Curitiba, ver qual o melhor avião, ou ir direto até São Paulo, 6, 7 horas de viagem. Ou pegar... Qual o melhor trajeto? Eu estou envasado. Como espírito, eu viajo na velocidade do meu pensamento. É assim que a gente viaja, porque pensamento é matéria. A gente não acha que pensamento é matéria. Pensamento é matéria. No mundo físico, no nosso mundo material, nós temos limites físicos. No mundo espiritual, nós temos limites morais. Limites morais. Por que a gente fala em limite físico? Por isso que Jesus morreu, por isso que Gandhi morreu, por isso que Martin Luther King morreu. Mas no mundo espiritual,
Essas pessoas que fizeram tanto mal não conseguem chegar perto de Jesus ou de Martin Luther King, porque é moral. É moralidade. Aqui, como nós estamos envasados, se eu quiser comer 1 quilo de carne, eu posso? Posso. Só que depois eu tem que tomar alguma coisa, estou com a barriga dura. Começo a passar mal. Nós temos limites físicos. Posso comer tudo numa festinha de criança? Claro que posso. Claro que posso. Mas e depois? Quais são as consequências? 1 ano de academia, 2 folhinhas de alface, 3 colheres de arroz. Quais as consequências? Paulo nos diz bem assim, ó, tudo nos é lícito, mas tudo não nos convém. Posso sair aqui, matar alguém, atropelar, pegar? Posso. E aí, qual a consequência? Qual a consequência disso? Limites físicos aqui no nosso planeta, limites morais no lado espiritual. Limites morais. E olha aqui a dica que ele diz para nós, que a nossa virtude, para resistir a isso, são necessários temperamentos morais de grande vigor. Aqui é o se ensina ou não. É se ensina ou não. Não dá tempo de errar. Aqui não dá tempo de errar. Só que a gente é testado. O segredo é resistir. Aqui que está a virtude. Qual foi a mulher que nunca olhou para um outro homem? Na época que o marido está chato em casa, esse hemocreia desgraçado chega só à noite. Mas aí ela começa a pensar, mas ele é meu marido. Ele já está há 20 anos comigo, ele é pai dos meus filhos, os meus filhos respeitam eles. Opa, eu resisti. Qual foi o homem que nunca olhou para outra mulher, numa época que a mulher está uma chatice em casa? Bom, mas ela é minha esposa. Apesar de todos os problemas, ela ainda me respeita e eu respeito ela. Aí eu dou uma segurada. É muito mais bonito que aquele que diz assim, eu nunca olhei, esse é o anjo. Aí já teria que estar num outro plano. Então a gente é colocado o tempo inteiro à prova, porque nós estamos nesse mundo aqui imperfeito. E onde é que é a virtude? Resistir. Eu sinto a vontade e eu resisto. Essa é a virtude. Problema a gente vai ter todo dia, só que eu tenho que resistir e eu tenho que vencer. É uma das chaves para o nosso crescimento. É aqui, resistir. Digamos, entre parênteses, que tal estado de coisas é inerente aos mundos inferiores. Mas esses seguem a lei do progresso, e quando atingirem a idade requerida, Deus os purifica, deles expulsando os espíritos imperfeitos, que aí não mais se reencarnam e são substituídos por outros mais adiantados, que farão reinar a felicidade, a justiça e a paz. No momento se prepara uma revolução desse gênero. Kardec escreveu isso em 1862. Essa expurgação já estava acontecendo. O ápice disso aqui se deu aonde? Na Segunda Guerra Mundial. Muitos espíritos que chegaram aqui na Segunda Guerra Mundial e desencarnaram, já não reencarnaram mais aqui na Terra. Já foram para outras esferas. Por quê? Porque já não cabiam mais aqui na Terra. Já não cabem mais. Tem quantos que estão desencarnando aqui que já não reencarnam mais? A criança dá cabeçada na mesa, dá tapa na cara da mãe, a mãe diz, é o gênio dele. É esse gênio que ele veio para corrigir. É esse gênio que ele trouxe da guerra do contestado ou de uma segunda guerra. É esse gênio. Puxou o pai, puxou a mãe. Veja, nós não conseguimos educar. Porque quando eu começo a falar que puxou o pai, puxou a mãe, é porque eu não estou conseguindo lidar com a educação do meu filho. E a coisa vai acontecendo. E aí eles ficam aqueles boizão com 18, 20 anos, daí eles acordam meio-dia, dizem que estão revoltados, cadê a comida? Cadê a carne da panela? É essa galera que é difícil de educar. É difícil, aprendem, mas tem que sofrer muito. É essa galera que está aí. Estão tendo chance ainda. É essa galera. E onde que a gente pega
a turminha, quando eles são pequenininhos lá, estão brincando lá na creche ou em casa, um reparte o brinquedo com o outro. Outro puxa o cabelo, morde, pega o brinquedo, só para ele é meu. A gente já começa a ver algumas características dessa galera. E aí a gente tem que trabalhar em cima. Muitos não vão mais reencarnar aqui na Terra. Suponhamos agora duas pessoas próximas, cada uma envolvida por sua atmosfera perispiritual. Esses dois fluidos põem-se em contato e se interpenetram, se forem da mesma natureza antipática. Repelem-se os dois indivíduos e sentirão uma espécie de mal-estar ao se aproximarem um do outro, sem disso se darem conta. E se ao contrário foram movidos por sentimentos de benevolência, terão um pensamento benevolente que atrai. Tal a causa pela qual duas pessoas se compreendem e se adivinham sem se falarem. E aqui Kardec fala assim, o fluido perispiritual do encarnado é, depois, acionado pelo espírito, se por sua vontade o espírito, por assim dizer, dardeja raios sobre o outro indivíduo, e os raios o penetram. Aqui Kardec fala em nível de energia. Quando a gente vai na casa de uma pessoa que a gente não se sente bem, a energia não está igual. Aquela vivência não é a mesma que a tua. É isso que ele está falando aqui. Quando ele fala aqui daquelas antipatias, são essas antipatias de energia. É diferente daquela antipatia, vamos pegar um pai hoje que gosta de um rock dos anos 60, 70, né? E o filho gosta do sertanejo universitário, de um funk. O pai chega em casa e fala, meu Deus, filho, como é que se aguenta escutar isso? Essa antipatia, ela não é a mesma. Porque o pai não deixa de gostar do filho porque ele está escutando aquela música. Ele gosta do filho, ele só não gosta da música. Só que essa antipatia que Kardec nos coloca é antipatia de níveis de energia. Então você está lá no consultório, e a gente fala aqui, quando fala em dardejar raios, tem alguém que pega o telefone e começa. Alô? Vai fazer o que para comer? Todo consultório médico tem que escutar o que vai ter em casa para comer, o que está acontecendo. São pessoas totalmente desligadas do respeito social. Aquelas pessoas que furam fila de banco, são pessoas totalmente desligadas do respeito social. E aí ele vai no consultório médico e grita com o celular e fala, porque a gente só aprende a falar em celular, pessoal, com um jovem. Né? O jovem está lá com a namoradinha, você está louco para escutar o que ele fala, e ele tchá, 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 tchá. Você não escuta. A gente só aprende a falar com o jovem em celular. Só que agora, claro, eles ficam digitando, a gente também não vai escutar, né? Porque eles estão ali. Pessoas desprovidas de respeito social. Aí você vai, pega teu celular e começa a gritar lá no consultório. Daí você sai do consultório com 10 pessoas esperando na fila, te olhando com uma cara feia, e você diz assim, meu Deus, estou com uma dor de cabeça, não estava antes. Alguém te jogou um dardo. Mesmo nível de energia. Quem anda de avião sabe, quando o avião para, o que acontece? Todo mundo levanta ao mesmo tempo, quer sair ao mesmo tempo. É assim que acontece. E alguém está mandando algum raio. Esse praga vai morrer. Tomara que alguém atropele ele já depois. Tomara que ele aprenda. Começa a dardejar raios. Só que raio não mata, pessoal. Não mata. Quando é nível de energia, a gente muitas vezes fica só trocando. Eu te jogo 5, você me joga 5. Eu te jogo 5, você me joga 5. E a gente fica só trocando. E fica nessas mesmas energias e ninguém cresce. Porque se realmente eu jogasse dardo em alguém e prejudicasse realmente alguém, porque o único mal que nos atinge qual que é? É aquele que nós praticamos. É o único que nos atinge. Esse é o mal. Joana de Anjos diz, o único mal que nos atinge é aquele que nós mesmos praticamos. Ou como Jesus fala, não é o que entra pela boca que nos faz mal, né, mas sim o que sai dela. Porque a gente sempre foi bom. Mas quando eu vejo alguém e eu sinto raiva, a raiva não veio daquele alguém, aquela raiva veio de mim. Nós só não prestamos atenção nesse ponto de vista. Se eu vejo alguém e eu sinto alguma coisa ruim, esse ruim saiu de mim. Não quer dizer que também outro ficou me jogando dardo. Se jogasse dardo realmente funcionasse, a África é o país onde tem mais feiticeiros, ou seja, os feiticeiros mais poderosos da história.
E ela a vida inteira foi dominada por holandeses, portugueses, espanhóis. Se realmente jogar dardo em alguém fizesse efeito, a gente até mandava uns lá para Brasília. A gente até mandava uns lá. Mas cada vez eles estão mais gordinhos. Com tudo que a gente manda, eles ainda estão gordinhos. Então quer dizer que não estão no mesmo nível de energia. A coisa ainda está acontecendo para eles. É isso que Kardec nos está falando. E como a gente não presta atenção nisso, vai vivendo o nosso dia a dia, a gente vai no centro espírita como quem vai tomando um café, a gente vai nos acomodando, Kardec vem e nos diz assim, ó, se o espírito for bom, sua ação será suave, benéfica. Eu vou resumir rapidinho. Aqui Kardec está nos dizendo o quê? Que nós vamos sendo atacados de uma maneira que alguns espíritos vão e jogam sobre nós lençóis, que são as obsessões bem fortes. Isso aqui está em 1862. Eu trouxe rapidinho, eu pulei algumas partes porque já são quase 9 horas. Então vou dar em 5 minutinhos as características das obsessões. Por que eu vou colocar rapidinho? Porque cada um vai prestando atenção no que eu posso estar me encaixando. Obsessão simples, só temos que ter o cuidado que ela não é uma simples obsessão. A gente acha que aquela simples, isso nunca pega em mim, né? Olha aí, ó. A pessoa, ela sabe o que ela faz. Ela sabe que ela vai errar. Ela sabe o que ela faz. Ela sabe que terá um surto. Mas é esporádico. Então, ele chega em casa, quebra tudo, mas daqui meia hora diz, não, amor, perdão, desculpa. Opa, melhorei. Então, tive aquele surto e melhorei. Volta à normalidade rapidamente. Na vida religiosa, ele tem surtos de fanatismo. O espiritismo, viu? É a melhor religião que tem. É a melhor. Nós só esquecemos de entender que cada religião é como se fosse um quebra-cabeça. Cada um tem a sua verdade. Cada uma tem a sua verdade. Temos que unir todas. A pessoa acha-se em estado normal. A cada surto, ela não volta ao seu equilíbrio. E aqui que é o perigo. A cada surto, a gente vai perdendo um pouquinho da bateria. E a gente vai enfraquecendo. A cada surto, a gente vai enfraquecendo. Quando a gente enfraquece ao nível que o quê? A gente vai para a segunda. Fascinação. E aí a gente vem parar aqui. Que eu acho que é uma das piores obsessões, é a fascinação. Porque ela tem a supressão do discernimento. A pessoa fala tanta besteira e ela acha aquilo maravilhoso. E as pessoas dizem, meu Deus, como é que a pessoa não se toca? É isso aqui, ó. Perda da autocrítica. Perda da autocrítica. Ela pega esse livro aqui e lê e acha maravilhoso. Eu não sei quem que é fascinado, se é o que escreve esse livro ou é aquele que lê e acha isso maravilhoso. Que na nossa é fascinado. Perda da capacidade de autoanálise. A pessoa não consegue realmente analisar o que está escrito, ou o que foi falado, ou o que foi dito. Retiram pessoas do seu convívio que podem ajudá-la. Retiram de casa, retiram os amigos mais próximos. Se a pessoa não tem vida religiosa, eles afastam dos centros espíritas. É assim que funciona. Procuram amigos que concordam. Então ele anda com aquela galera que diz, isso, você vai surrar? Quebra mesmo. Tem que bater, tem que fazer isso. Sempre tem alguém concordando com eles. É essa galera que eles andam, é os amigos que concordam com ele. Não admite equivocar-se. Eu não erro nunca. Eu sou bom. É imbatível, ele não erra. Inventa desculpas para fugir da responsabilidade. Eu errei, mas foi por culpa do Ari. O Ari que me levou para aquele mau caminho. Eu sempre coloco um terceiro. Eu nunca sou responsável. Não se admite doente. E como é que você trata uma pessoa que não se admite doente? Como é que você trata um doente que ele diz que não está doente? E se esse doente for um filho teu, for a tua esposa, ou for o teu marido? Como é difícil lidar na fascinação. Quantos casais se separam quando um é fascinado? Quantos casais se separam quando um só é fascinado? Sentindo-se traído, perseguido, age como esquizofrênico, parte para o ataque. Um caso bem claro de fascinação
Quem lembra da história do padre de Paranaguá, que pegou uma cadeira, 300 balões de festa de criança, encheu de gás hélio, deram para ele um GPS, que ele nem sabia mexer no GPS. Deram um walkie-talkie para que ele conversasse com as pessoas, lá um radiotransmissor, e ele pegou uma cadeira dessa de caminhão de motorista, amarrou 300 balões e embaixo da cadeira um monte de saquinho de areia. Então, se começasse a subir muito rápido o balão, ou você furava o balão, e se começasse a cair muito rápido, você começava a soltar areia, e ia equilibrando. Eu só não sei o que acontecia a hora que acabasse a areia ou começasse a estourar muito o balão. Mas o padre estava lá. Esse é o fascinado, porque todo mundo falava, mas você é louco, o que você vai fazer? Não, eu vou subir aqui e eu vou parar lá em Foz do Iguaçu. Só que naquele dia, deu um vento um pouquinho diferente. Jogou ele para o mar. Eles acharam ele 30 dias depois em Niterói, gente. Só os restos lá, porque ainda pegaram pela cadeira. E esse é o fascinado. Esse é o fascinado. Ele não está vendo a bobeira que ele vai fazer. E ainda gravaram as conversas dele à noite, porque 9 horas da noite, 9h30, foi o último contato que ele teve. Que o pessoal pegou ele ainda falando, né? Ele não sabia mexer, então ele ficava, Mayday, Mayday, Mayday. Medei mal. Foi parar lá em Niterói, foi pro lado errado. Esse é o fascinado. E se nós não cuidamos da fascinação, nós caímos aonde? Na subjugação. Perda total da vontade. Lá na fascinação, eu tinha perda do discernimento, da autocrítica. Aqui não. Aqui eu tenho perda da vontade. Então alguém manda lamber o chão, eu vou lá e vou lamber o chão. Kardec dá esse exemplo. Que um cara via mulher, ele pedia ela em casamento e se ajoelhava toda vez. É o subjugado. Ele tem lucidez, mas ele não tem força para evitar. Ele sabe que está, mas ele vai lá. Ele não consegue lutar. Ele não tem mais vontade. Aqui precisa de uma terceira pessoa para ajudar. Ele não consegue se livrar sozinho. Na simples e na fascinação, uma hora o cara tem um surto de opa, estou falando besteira, estou errando. Ele consegue, até com uma leitura de um livro, ele consegue sair disso. Aqui não. Aqui tem que ter a ajuda de uma terceira pessoa. Ou é um centro espírita, são passes, é psicólogo, é esse tipo de ajuda. Ele não consegue se livrar sozinho. Tornam-se homicidas e tornam-se suicidas. Por quê? Eles nublam a sua visão. Pega aquele cara que se joga lá do prédio. Ele está no prédio de 30 andares, mas ele olha para baixo, ele diz, não, está 1 metro só, e ele pula. Eles nublam a visão dele. Suicidas e homicidas. Esse doutor Jorge Fará, que nós tínhamos conversado antes, ele foi e se entregou na polícia depois que ele matou a mulher. Ele foi e se entregou. Por quê? Porque eles fazem o cara fazer tudo aquilo, depois eles saem de perto. Daí ele olha toda a besteira que fez. É o subjugado. A escada da queda, ela não tem o último degrau. E para encerrar, eu gostaria de contar uma história que se encontra num dos livros de Chico Xavier, que é um livro Contos e Apólogos, escrito pelo espírito Irmão X. E o tema desse livro, o tema desse capítulo é a mulher atormentada. Era uma tarde maravilhosa em Jerusalém. Um daqueles entardeceres de fogo, onde o vale do Cedron via fechar-se num leque de plumas douradas formadas pelo astro-rei. Na escadaria do templo do rei Salomão, um homem esguio, de beleza infinita, olhava os montes longínquos adornados por uma fimbra de luz. Naquele momento, começaram a soprar favônios perfumados, quando uma bela jovem acercou-se-lhe e lhe disse, estrangeiro, eu sei que tu és um estrangeiro. E os teus cabelos me dizem que tu és um nazareno, e eu sei que tu acabas de chegar à cidade logo mais, porque o seu rosto está empapado com o suor e o pó da estrada, e as suas sandálias estão marcadas pela urze do caminho. Hoje eu venho convidar-te porque é o dia do meu aniversário.
e eu darei um banquete à minha casa logo mais. Tu virás? Ele olhou para aquela mulher e disse: hoje eu não posso. Oh, Nazareno, eu sou uma mulher muito rica. As minhas burras estão abarrotadas de ouro e de pedras preciosas. Venha à minha casa. Hoje mesmo eu já rejeitei um sacerdote, um conquistador romano e um homem de muito dinheiro. Porque faz muito tempo que eu não vejo um homem belo como tu és. Venha à minha casa. Ele olhou para aquela mulher que era muito bela e disse: não posso. Oh, Nazareno, vamos fazer assim. Eu levarei você até a minha casa, pegarei uma bandeja de prata com água, lavarei o teu corpo, secarei com os meus cabelos. Colocarei 2 escravas para dançarem diante de ti. Depois eu vou colocar você deitado em um declínio, e eu vou ficar à soleira da porta, te olhando para dizer que um dia um homem que era belo como a madrugada e nobre como uma espada nua esteve em minha casa de meretriz. E eu não te pedirei nada. Tu virás? Hoje eu não posso. Oh, Nazareno. Os homens me dizem que a minha boca é como as rosas de Séforis, e o meu colo é tão macio como as sedas adamantinas. Venha à minha casa. E eu não sei porquê, quando eu olho em seus olhos, eu vejo uma estranha chama. Por isso eu te digo, Nazareno, eu te amo, mas venha à minha casa. Ele olha para ela e diz: hoje eu não posso. Mas chegará um dia que não está muito próximo e não está tão longe, que eu irei atender ao teu chamado. Aquela mulher começou a reclamar e insultá-lo e virou as costas e saiu reclamando até o final do entardecer na esquina do templo. 2 anos depois, em uma manhã diáfana, o homem belo como o rosto do dia estava no poço de Betesda, atendendo algumas pessoas, quando uma mulher veneranda pela idade acercou-se-lhe e lhe disse alguma coisa aos ouvidos. Sim, eu irei. E os 2 saíram, atravessaram toda a cidade, atravessaram as muralhas, e quando chegaram na frente de uma gruta, ela disse: é aqui, Senhor, é aqui. Ele chegou na frente da gruta, estendeu a mão, sentiu aquele choque do claro escuro, e às apalpadelas ele foi ao encontro de alguém que chorava. E quando ele encostou a sua mão naquela cabeça, era úmida de pus e de suor. O cabelo soltava com um leve toque dos dedos. Então uma voz roufenha começou a dizer: que queres de mim? Que viestes fazer aqui? Se tu veio atrás de joias e perfumes, já não os tenho mais. Se tu veio por misericórdia, foge, porque eles não te compreenderão. E se tu veio atrás de uma carícia, é tarde demais. Veja o que os homens me fizeram. Eu sou toda podridão. Ele abaixou-se, olhando para ela, ele disse: eu venho aqui para atender ao teu chamado. Lembras-te? Ela limpou os olhos de pus e disse: oh, Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei por 2 anos e tu não viestes. Por 2 anos eu coloquei um lampião na minha janela para iluminar o teu caminho. E toda noite eu te olhei e você não vieste. Agora é tarde demais para nós. Foge, porque eles vão te perseguir a pedradas. Mas, mesmo assim, eu quero agradecer porque tu viestes. Depois daquele dia, ela lembrando o colóquio em Jerusalém, eu que não era feliz, eu que não tinha paz, perdi a alegria de ser uma perdida. Eu te agradeço porque tu viestes. Ele abaixou-se, estreitou aquela mulher ao seu corpo magro e saiu da furda. Ao chegar aos raios do sol, ela esconde a face de vergonha dos lepromas. Ele que a sustentava, tirou a sua mão
E olhando em seus olhos, ele disse: agora eu também vejo uma linda chama em seus olhos, e assim eu também procedo, porque eu te amo. Se o teu corpo não serve mais para nada, dá-me a tua alma. Ergo bono pastor sum, eu sou o bom pastor. E quem acredita em mim, mesmo morrendo, viverá. Ela foi perdendo os sentidos em seus braços e viajou para a imortalidade. Eu conto essa história porque uma boa parte de nós tem um traço desta mulher atormentada. E a maioria de nós estamos esperando que um dia ele volte. Boa noite a todos.